Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhe uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, uma riqueza de texto, onde a gente poderia passar o dia inteiro trabalhando frase por frase, versículo por versículo, para enriquecer a nossa compreensão do texto. Mas vamos ver o que é possível dizer hoje desta belíssima parábola. Jesus começa a falar em parábola para que possa transmitir de maneira mais compreensível o que ele está querendo dizer. O foco é o reino de Deus, que para nós é o que é a felicidade, gente. É a plenitude, é a pessoa realizada, é a pessoa de bem, é a pessoa na paz, no amor. Agora, todos nós queremos isso. Que caminho tomamos, que meios usamos para atingir isso, consciente ou inconsciente? Às vezes, é possível que os caminhos, os meios que a gente use, não nos leve de maneira plena a isso. Porque uma coisa é o prazer, outra coisa é a alegria e outra coisa é a felicidade. Então Jesus conta esta parábola. Parte de um contexto, ou seja, de pessoas que vivem desempregadas, de pessoas que vivem na necessidade. Nós estamos vivendo um tempo de política e alguns candidatos que eu encontrei, eu perguntei: você sabe quantas pessoas não têm emprego na sua cidade? Você sabe quantos jovens estão sem estudar? Quantos jovens que já poderiam estar trabalhando e não estão trabalhando? Quantos analfabetos tem na sua cidade? Quantas pessoas não têm o que comer por dia? Qual é o teu projeto político? Muitas vezes os projetos políticos não contemplam a realidade das pessoas do lugar, senão justamente aqueles que já enriqueceram até com o recurso público e que estão aí todos brigando, gananciosos, usando e manipulando os pobres e pequenos necessitados. Mas verdadeiramente, um projeto político decente é aquele que contempla uma realidade para melhorar, para qualificar a vida das pessoas. Então, no tempo de Jesus, Jesus denunciava muito isso. Veja, se ele sai de manhã, sai meio-dia, sai à tarde, tem gente sem trabalhar, é uma realidade de desempregado. Um homem sem trabalho significa que a sua família passa necessidade. E quem é que tem a responsabilidade sobre isso? Aquele que governa, porque ele está ali pelo bem comum. Então ele é como um pai que deve olhar a necessidade de todos e trabalhar politicamente, socialmente, aquela realidade. Não diferente do cuidado que a gente deve ter também na dimensão religiosa, onde a gente tem um cristão que
é da nossa fé ou não, mas o Evangelho precisa chegar àquela pessoa. Partindo desse dado, Jesus, à medida que contrata, como ele diz, o salário justo, de acordo com o que ele combina ali. O detalhe vai estar no final, porque aqueles que começaram a trabalhar primeiro, embora a moeda era também o salário justo, eles pensavam que iam ganhar mais. Colocando na fé, o que isso significa? Muitas vezes existe a tentação da gente achar que a pessoa que ela está mais tempo na igreja, a pessoa que está mais tempo no serviço, ela tem o céu mais garantido que aquele que está começando hoje. Gente, a nossa missão aqui na terra é só servir. E serve bem. E ter pressa de servir. E ter a urgência de que, muitas vezes, nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer, nós não cumprimos o que deveríamos cumprir, a gente não coloca amor naquilo que deve fazer. Quer dizer, parece que as coisas de Deus a gente faz sempre com a amorosidade e ainda quer que todos pensem que nós estamos fazendo o máximo. A moeda é a salvação que Deus tem para todos nós. Se você se converteu ontem, se você se converteu hoje, ela está ali para todos nós. Porém, façamos e sejamos aquilo que nós devemos fazer e ser no tempo hábil que a gente tem, principalmente a partir desta compreensão que o Evangelho chegou até mim, que é quando eu me senti chamado para servir. Para que nós não sejamos aqueles primeiros que venham se tornar últimos ou os últimos que venham se tornar os primeiros. Deus quer a salvação para todos nós e todos nós somos contratados para a messa do Senhor. Afinal, operários faltam muitos porque, apesar de tudo, muitos são chamados, mas nem todos respondem a esse chamado. Que o Senhor nos abençoe, Ele nos dê a graça de chegarmos todos realmente à salvação pelo caminho bonito de resposta ao chamado de Deus que todos nós fazemos diariamente. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.